Os cidadãos de Los Angeles viviam com medo e estavam apavorados. Ele seguia as pessoas na rua, invadia casas. Um dos lugares mais amados dos Estados Unidos, que exalava brilho e sucesso. Mas se você olhasse para o outro lado de Hollywood, você veria o mal. Ele tinha um sorriso horrível, com muitos dentes faltando, e um olhar que exalava maldade. Não havia padrão. Ele matava crianças e idosos, homens e mulheres, algo nunca visto antes. Foi um verão de puro medo e tensão em Los Angeles. No dia 7 de março de 1985, Maria Hernandez, de 22 anos, foi abordada quando estacionava o seu veículo na garagem do condomínio, que dividia com uma colega de quarto, Dale Okazaki, de 34 anos. Quando Maria estava entrando em sua casa, foi surpreendida por um homem. Ele disparou com uma arma de fogo. A bala atingiu Hernandes na mão e foi ricocheteada pelas chaves que ela segurava no bolso. Após isso, ela se atirou no chão e fingiu estar morta. O assassino realmente achou que ela tinha morrido e entrou para dentro da casa dela. Hernandes permaneceu ali, imóvel, durante muito tempo, até que escutou a porta ser fechada, e foi nessa hora que ela saiu correndo para fora do condomínio. Quando estava se aproximando da porta da frente do condomínio, ela se deparou com o assassino. Ele estava lá. Ela tentou se esconder atrás de um carro, enquanto o assassino apontava uma arma para o rosto dela. Hernandes implorou para que ele não a matasse. Ele apenas olhou para o rosto dela, deu um sorriso e saiu andando lentamente do local. Hernandes entrou na sua casa pela porta da frente e descobriu que sua colega de quarto, Okazaki, estava morta no chão da cozinha. Ela havia sido baleada na testa a uma curta distância e a sua blusa havia sido arrancada. Hernandes imediatamente chamou a polícia e a autópsia realizada conseguiu recuperar uma bala calibre 22 do crânio de Okazaki. Dentro da casa dela, as autoridades encontraram um boné de beisebol azul escrito AC/DC, a famosa banda de rock. Pouco tempo depois, na manhã do dia 27 de março de 1985, foram descobertas mais duas vítimas. Vicente Zazzara, de 64 anos, que operava sua própria pizzaria, teve o seu corpo encontrado pelo seu filho Peter. O corpo de Zazzara foi encontrado no sofá, com um tiro na cabeça, aparentando ter sofrido morte imediata. O corpo de sua esposa, Maxine Zazzara, de 44 anos de idade, foi encontrado na cama do casal, completamente sem roupa. Após executar Vicente Zazzara, o perseguidor noturno confrontou Maxine. Ele amarrou e começou a saquear a sua casa. Maxine conseguiu se livrar das amarras e alcançou uma espingarda que o casal tinha debaixo da cama. Ela apontou para o perseguidor noturno e puxou o gatilho. Mas a arma não estava carregada. O marido dela havia retirado as munições por conta dos netos do casal, que frequentemente visitavam a casa deles. Após isso, o perseguidor noturno pegou a sua arma e atirou imediatamente na cabeça de Maxine. Enfurecido, o assassino tentou remover o coração dela, mas não conseguiu cortar a caixa torácica. Então ele arrancou os olhos dela e os levou. Ela também havia sido esfaqueada muitas e muitas vezes no rosto. A autópsia revelou que, como o marido, ela havia sido baleada no rosto, sofrendo morte instantânea, sendo as facadas e a mutilação realizada após morte. O perseguidor noturno voltou a Monterey Park. Ele entrou na casa de William e Lillian Doyle, de 66 e 63 anos de idade. O assassino baleou o primeiro William com um tiro na boca. A bala acabou atravessando a língua de William e alojou-se na sua garganta. Depois, ele o agrediu até William perder a consciência. Em seguida, entrou no quarto de Lillian e também a agrediu e avisou para ela não gritar, afirmando que, se ela não ficasse quieta, ele a mataria. Ele imediatamente prendeu as mãos dela com algemas para mantê-la imóvel, enquanto vasculhava a casa dela. Após descobrir o que queria, ele voltou ao quarto onde ela estava presa e abusou de Lillian. No entanto, o marido, William, não estava morto. Apesar dos diversos ferimentos na cabeça, ele conseguiu rastejar até o quarto de sua esposa e ligou para a polícia. Apesar de ter sido incapaz de falar devido aos seus diversos ferimentos na cabeça, a sua chamada foi localizada e foi enviada uma ambulância e um carro de patrulha para sua casa. William Doyle foi encaminhado para o hospital, mas faleceu no caminho. Lillian Doyle teve alta pouco tempo depois e foi capaz de descrever à polícia a descrição do perseguidor noturno. Os ataques não pararam por aí, mas sim, a frequência aumentava mais e mais, deixando a cidade de Los Angeles num extremo estado de pânico. Nessa época, vários jornais atribuíram-lhe a alcunha de Midnight Stalker, ou Perseguidor da Meia-Noite. Na primavera de 1985,
os seus homicídios atingiram o pico. Sua próxima vítima foi Whitney Bennett, de 16 anos de idade, aluna da escola secundária de Le Canada. Enquanto ela dormia, ele a assaltou com uma chave de roda e em seguida tentou estrangular Bennett com um fio telefônico, mas se assustou com as faíscas que saíram do fio e por algum motivo fugiu. Mais tarde, ele revelou que achou que as faíscas seriam uma intervenção divina. Pouco tempo depois, Whitney Bennett se casou com Mike Salerno, o detetive principal no caso do perseguidor noturno. No dia 18 de agosto de 1985, os corpos de Peter e Barbara Penn foram descobertos na sua casa, completamente encharcados de sangue. Ambos haviam sido baleados na cabeça. Peter era um contabilista de 66 anos de idade e foi declarado morto no local. Barbara Penn, de 64 anos, sobreviveu, mas permaneceu inválida para o resto de sua vida. Mantendo o padrão, o assassino desenhou na parede um pentagrama invertido. A polícia local determinou que o assassino havia entrado na casa através de uma janela, temendo que o assassino de Los Angeles houvesse se mudado para outro estado. Os investigadores da homicídios enviaram uma bala, que havia sido removida de Peter Pan, para uma equipe de pesquisa forense em Los Angeles. Os resultados provaram que a bala coincidia com as outras. O pânico estava se espalhando por todos os Estados Unidos, e para acalmar o clima de medo, a prefeita Dianne Feinstein se dirigiu ao público e deu detalhes do caso sobre a procura pelo perseguidor noturno. Mas ao fazer isso, irritou tremendamente os detetives, porque ela revelou detalhes muito importantes dos crimes, que apenas a polícia e o assassino sabiam, comprometendo completamente a investigação. Ela revelou que a polícia já sabia o tipo de arma que o assassino usava, e também falou que a polícia tinha conhecimento do tênis usado pelo assassino. A polícia tinha descoberto que o perseguidor noturno usava um tênis muito específico e fabricado por uma única empresa, a Avia, e ele deixou diversas dessas pegadas nas cenas dos crimes. Já na manhã seguinte, após provavelmente ter lido o jornal, ele se livrou das armas e dos sapatos que o incriminavam, jogando-os de cima da ponte Golden State. Mas a polícia americana teve sorte quando o gerente do Hotel Bristol informou que um jovem com uma descrição idêntica do assassino havia se hospedado no seu hotel. O gerente disse que o homem tinha dentes estragados e cheirava muito mal. A polícia investigou o último quarto onde ele havia permanecido e na porta descobriu um pentagrama invertido. O suspeito havia abandonado o hotel no dia 17 de agosto, dia que Peter e Barbara Penn haviam sido atacados. Os investigadores localizaram um homem a leste de São Francisco, que afirmava ter comprado um anel de diamantes de um homem jovem que respondia à descrição do perseguidor noturno. Mais tarde, a polícia descobriu que esse anel pertencia a Peter, assassinado dias antes. Em 24 de agosto, enquanto a polícia de São Francisco se esforçava para descobrir o jovem homem de dentes estragados, o perseguidor noturno já havia escolhido sua próxima vítima. Era Bill Carnes e sua noiva, de 29 anos de idade. Eles tinham acabado de dormir quando foram acordados pelos ruídos da porta. Sua noiva imediatamente se virou para Bill, mas ele já havia sido gravemente ferido, antes mesmo de ter qualquer tempo para reagir. O perseguidor noturno então a agarrou pelo cabelo e a arrastou para o quarto. Ele perguntou para ela se ela o conhecia e se gabou por ser o assassino que estava sendo perseguido por toda a polícia, tendo uma cobertura imensa feita pela imprensa. Ele vasculhou a casa dela em busca de artigos de valor, mas não encontrou nada. Furioso com o fato de o casal ter tão pouco dinheiro, ele a violou por 2 vezes. Com medo de suas reações, ela pediu para que ele procurasse numa gaveta, onde sabia que o noivo guardava dinheiro. E ela disse, eu juro por Deus. Ele imediatamente disse não, jure por Ela fez o que ele disse e jurou. Ele encontrou o dinheiro. Enquanto contava, começou a debochar dela, dizendo que aquilo era o preço que ela valia. Mas o assassino ainda não tinha acabado. Ele a fez jurar o seu amor por presa pelas gravatas. Ela pensou que ele iria matá-la, tal como já tinha feito com dezenas de outras mulheres. No entanto, Ramirez começou a rir e fugiu. No dia 22 de outubro de 2009, o Departamento da Polícia de São Francisco anunciou que havia relacionado Richard Ramirez ao homicídio de Mei Long, de 9 anos de idade, morto em 10 de abril de 1994, sendo assim a sua primeira vítima. A criança foi encontrada em um porão, parcialmente nua e enforcada com uma corda. Leung ainda seria estuprada antes de ser torturada e morta. Ricardo Munhoz Ramirez nasceu da cidade de El Paso, no estado do Texas, no dia 29 de fevereiro de 1960. Ele foi o mais novo de 5 filhos de Julián Ramirez e Mercedes Munhoz, imigrantes mexicanos de classe trabalhadora. Ele é lembrado como uma criança muito solitária por aqueles que o conheciam. Com 2 anos, ele sofreu uma convulsão. Ramirez sofria frequentemente de convulsões e foi diagnosticado com epilepsia. Pessoas dizem que supostamente com 10 anos ele começou a dormir
em cemitérios. E quando tinha 13 anos, começou a passar muito tempo com seu primo Mike, um veterano das forças especiais do exército. Mike fascinou o primo Ramirez, mostrando foto de mulheres vietnamitas que ele se gabava de ter torturado e assassinado. Os dois em seu tempo livre fumavam maconha e viajavam de carro. De acordo com Ramirez, foi nessa altura que o primo lhe ensinou a disparar uma arma de fogo e a cortar pessoas de uma forma a obter um efeito máximo. Mike, tempos depois, assassinaria sua própria esposa enquanto Ramirez estava perto. Após esse episódio, Ramirez continuou a fumar cannabis e começou a faltar à escola. Pouco tempo depois, ele começou a cometer assaltos para poder financiar o seu consumo de drogas. Ramirez frequentou a escola secundária Thomas Jefferson, em El Paso, mas nem chegou a completar o primeiro ano. Durante esse período, foi preso por 2 vezes e acusado de posse de substância ilícita. De acordo com o jornalista Aurélio Rojas, Ramirez começou a viver uma vida de vagabundo, fumando cannabis e se alimentando de comida pronta. Como consequência de sua fraca higiene e da sua dieta rica em açúcares, os seus dentes começaram a apodrecer. Na noite de 24 de agosto, um jovem que estava trabalhando na garagem do seu pai reparou no Toyota de cor laranja que andava pela sua vizinhança. Como aquele carro não era familiar e pareceu muito suspeito, o jovem anotou o número da placa. Na manhã seguinte, ele informou a polícia sobre o carro, e a polícia conseguiu determinar que aquele Toyota havia sido roubado em Chinatown, enquanto o dono jantava em um restaurante. E imediatamente foi lançado um alerta sobre o carro, e passado 2 dias, esse carro foi localizado em Rampart. Havendo relacionado esse carro com os homicídios feitos por Ramirez, a polícia montou uma vigilância durante 24 horas em volta do carro, na esperança que Ramirez voltasse, o que nunca aconteceu. Uma equipe forense examinou o carro e descobriu uma impressão digital que eles enviaram para Sacramento para ser analisada. Algumas horas mais tarde, o sistema informou que aquela impressão digital pertencia a Ricardo Leiva Muñoz Ramirez. E a análise ainda revelou que a impressão digital coincidia com outra descoberta em uma janela da casa da família Peter Pan, nos arredores de São Francisco. No dia 29 de agosto, Ramirez chegou à estação de carros de Grand Yard. Quando Ramirez estava saindo da estação, notou que a área estava repleta de policiais. No entanto, muito ágil, ele conseguiu escapar. Ele estava assustado e, ao entrar numa loja de esquina, os donos da loja imediatamente o reconheceram e gritaram. Ramirez, muito assustado, olhou e viu sua cara estampada em todos os jornais e também na televisão. Ramirez imediatamente saiu correndo e correu 2 milhas em 12 minutos, indo para a parte baixa de Los Angeles. Ele tentou roubar um Mustang vermelho que pertencia a Faustino Pinon. Ramirez notou que o Mustang vermelho estava estacionado, destrancado e com as chaves na ignição. Ele entrou no carro e ligou o motor, mas não reparou que o dono do carro estava embaixo, consertando o automóvel. Quando o dono, Pinon, de 56 anos, ouviu o motor ser ligado e viu que o seu carro estava sendo roubado, saiu debaixo do carro, extremamente irritado. Ele meteu as mãos pela janela e imediatamente agarrou Ramirez pelo pescoço. Ramirez avisou que tinha uma arma, mas Pinon ignorou. Ramirez perdeu o controle e bateu o carro contra uma garagem. Pinon conseguiu abrir a porta, puxou Ramirez para fora e o jogou no chão. Ramirez conseguiu se levantar e saiu correndo dali, encontrando Angelina de la Torres, de 28 anos. Ele correu até o carro da jovem e colocou a cabeça através da janela, ordenando a ela que entregasse as chaves do carro. Ela imediatamente gritou por ajuda e chamou seu marido, de 32 anos. O marido veio correndo e no meio do caminho pegou uma barra de metal. Os vizinhos chamaram a polícia e correram para atacar Ramirez. Os filhos de Angelina, Jaime e Julio, de 21 e 17 anos, também partiram para cima dele. Quando correram para ajudar sua mãe, imediatamente viram Ramirez no banco da frente do carro. O irmão mais velho rapidamente o reconheceu dos jornais e gritou para todo mundo que Ramirez era o perseguidor noturno. Ramirez fugiu e foi perseguido pelos irmãos e pelo pai. Quando conseguiu alcançá-lo, Manuel de la Torres o atingiu no pescoço com a barra de ferro que havia trazido. Ramirez mesmo assim continuou a correr dos 3 homens, que insistiam na perseguição. Manuel mais uma vez acertou Ramirez na cabeça, várias e várias vezes, e o seu filho, Jamie Burgoyne, conseguiu alcançá-lo. Ele empurrou Ramirez e lhe deu um soco. Eles o imobilizaram e o seguraram até a chegada da polícia. Apenas um dia após a divulgação pública de sua fotografia, Ramirez já estava preso, e após a sua prisão, Ramirez, de 25 anos, foi acusado de 14 homicídios e de 31 outros crimes.
A seleção do júri que julgaria esse caso teve início no dia 22 de julho de 1988. O jornal Los Angeles Times publicou que alguns funcionários prisionais escutaram Ramírez planejar assassinar o delegado do Ministério Público. Sabendo disso, a polícia instalou um detector de metais no tribunal e foram realizadas buscas intensivas às pessoas que iriam assistir o tribunal. Em 14 de agosto, o julgamento foi interrompido devido ao fato de um dos jurados não ter se apresentado na audiência. Na tarde do mesmo dia, o seu corpo foi encontrado baleado no seu apartamento. O júri ficou completamente aterrorizado, se perguntando se foi Ramírez que orquestrou aquele assassinato. No entanto, Ramírez não teria sido responsável pela morte de Philip. Ela havia sido baleada e morta pelo namorado, que posteriormente suicidou com a mesma arma. Em 20 de setembro de 1989, Ricardo Ramírez foi declarado culpado de 13 acusações de homicídio, 5 acusações de tentativa de homicídio, 11 acusações de assédio sexual e 14 acusações de roubo. No dia 7 de novembro de 1989, ele foi sentenciado à pena de morte na Câmara de Gás do estado da Califórnia. O julgamento de Ricardo Ramírez foi um dos mais longos e difíceis julgamentos da história dos Estados Unidos. Foram entrevistadas mais de 1.600 possíveis jurados e testemunharam mais de uma centena de testemunhas. E embora algumas tivessem dificuldade em se lembrar dos fatos, outras foram bastante precisas ao identificar Ramírez. Quando foi a julgamento, Ramírez tinha dezenas de fãs que escreviam cartas e os visitavam na cadeia. Doreen Loy, editora freelancer de uma revista, escreveu perto de 75 cartas para ele, e após a sua captura, ele pediu ela em casamento. E no dia 3 de outubro de 1986, eles se casaram na prisão estadual de San Quentin. Richard Rezendes Ramírez morreu em 7 de junho de 2013, de câncer, no hospital dentro da prisão estadual de San Quentin, onde esperava para ser executado. Esse foi o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta indicações de próximos vídeos aqui embaixo.